Olá, eu sou o professor Josemar e nesta videoaula nós vamos dar continuidade ao assunto que tratamos na parte 1, que foi computação em nuvem, e aqui nós vamos continuar tratando sobre isso. Vamos fazer uma pequena recapitulação para você recordar do que se trata. E nós devemos lembrar de um conceito muito importante sobre computação em nuvem, que é sobre o local em que as coisas acontecem quando nós tratamos de computação em nuvem. Quando você tem um programa instalado em seu computador, ou você está rodando um programa, ou você está abrindo um arquivo que está no seu computador, nós dizemos que o armazenamento e a execução do programa são locais. O armazenamento do seu arquivo e a execução do programa é local, porque está no seu computador. Ou seja, tanto o programa que está sendo executado, quanto o arquivo de texto ou a planilha que está armazenado no seu computador estão ocupando um espaço no seu HD, na sua memória, na memória do seu computador. Então, assim que você roda o programa, ele executa esse programa. Por exemplo, você pediu para abrir o Word, ou o Excel, ou qualquer programa, ele vai estar sendo executado no seu computador, utilizando o processamento do seu computador. Quando você executa um programa na nuvem, lembre-se de que a execução desse aplicativo, a execução do programa, ocorre no servidor, seja ele o servidor do Google, da Microsoft ou qualquer outro. Eu cito esses dois exemplos porque são os exemplos mais comuns que a gente vai trabalhar, tá joia? Então, um arquivo que está armazenado na nuvem não ocupa espaço no seu computador, apenas no servidor em que ele está gravado. Um programa que está sendo executado na nuvem, ele executa as operações, o processamento deste programa ocorre também na nuvem, no servidor que está em algum lugar do mundo e que você não necessariamente precisa saber onde é, né? Então, quando a gente falou na aula anterior sobre computação em nuvem, lembre-se desses dois conceitos. Serve tanto para armazenamento quanto para execução de programas. Muito bem, na primeira aula, nós vimos que nós podemos utilizar o e-mail do Gmail para executar diversas aplicações através deste botão aqui, que é o botão Google Apps. Clicando sobre ele, você terá acesso a diversas aplicações. E a aplicação que nós vimos foi o Documentos, o aplicativo Documentos. Nesta videoaula, eu disse para vocês que nós vamos trabalhar nós vamos fazer o mesmo exemplo, porém utilizando um e-mail também gratuito da Microsoft. Lembre-se, qualquer pessoa pode criar um e-mail, tanto do Gmail quanto da Microsoft. Tá joia? Então aqui eu já tenho meu e-mail criado, já acessei ele, tá bom? Ele pode ser tanto @outlook.com como também @hotmail.com, que você vai ter acesso às mesmas aplicações. Então, aqui você consegue visualizar os seus e-mails, mas onde nós devemos ir para executar aplicações? Assim como nós criamos um documento na parte 1, como nós vamos criar um documento aqui na nuvem da Microsoft? Aqui, o botão de acesso às aplicações da Microsoft fica neste canto do navegador. Então, este botão aqui, ó, o botão inicializador de aplicativos, vai nos abrir um leque de opções onde nós poderemos acessar todas as aplicações da Microsoft. Observem, nós temos o Word online, nós temos o PowerPoint online, o Excel online, o OneDrive online, e eu vou fazer uma correlação com o que nós vimos na videoaula 1.
o drive virtual, onde você armazenava os seus arquivos lá no Gmail, na aula 1, chamava-se apenas Drive. Aqui na Microsoft, o nome que a Microsoft deu para ele é o OneDrive, tá bom? Então, eu vou recordar isso com vocês, ó, vou voltar na nuvem no meu e-mail do Gmail, vou clicar aqui no botão Google Apps, observe, o botão aqui, Drive, ele nos leva, vai nos mostrar todos os arquivos que nós temos armazenados na nossa nuvem, nos servidores do Gmail, tá joia? Através dessa aplicação chamada Drive. Inclusive, você pode instalar essa aplicação Drive no seu celular. Se você instalar no seu celular o Drive do Google, você vai ter acesso a todos os programas, a todos os arquivos que você tem armazenado na sua nuvem, tá bom? Tudo que eu disser com relação a essas aplicações gratuitas aqui servem também para o celular, tá bom? Tudo que a gente fizer aqui no Google, nós temos também disponível no celular para poder instalar e executar. Bom, voltando ao Hotmail, voltando ao nosso e-mail da Microsoft, vamos recordar que é através deste botão, inicializador de aplicativos, é que nós vamos executar as aplicações da Microsoft. Tem essas aplicações que você já está visualizando e, além disso, existem outras. Basta clicar aqui em todos os aplicativos que você verá outras aplicações que a Microsoft disponibiliza gratuitamente, sem precisar instalar nenhum programa no seu computador. Tudo através do navegador, tá bom? Então, no nosso caso, assim como eu dei um exemplo na videoaula anterior, eu vou dar um exemplo aqui utilizando o Word. Então, eu vou clicar sobre o botão Word. Assim que você clica sobre o botão Word, automaticamente a aplicação Word já é aberta. Observe, uma das diferenças é que ele não abriu uma nova guia, ele continua na mesma guia que nós estávamos anteriormente. Então, lá no Gmail, nós vimos que quando você clicava sobre uma aplicação, essa aplicação era aberta em uma nova guia do navegador. Neste caso aqui, nós saímos do e-mail e fomos para a aplicação do Word. Podemos observar que a interface é parecida com aquela interface que a gente viu no Google. No Google, o nome da aplicação não era o Word, era Documentos. Aqui o nome da aplicação é o Word, porém a interface é parecida. Primeiro, ele dá alguns modelos já prontos para você escolher. Você pode escolher um desses modelos aqui. Se você quiser, por exemplo, criar um cartão de Natal, pode escolher esse aqui e substituir apenas as informações. Um panfleto, a mesma coisa, você vai apenas trocar as informações que estão nele. Mas, no nosso caso, eu vou fazer a demonstração de como se cria um documento em branco. Basta clicar neste botão Documento, Novo Documento em Branco. Clicando sobre este botão, o que vai acontecer? A aplicação Word cria um novo documento para você. Observem aqui na parte superior que o nome que ele deu para o documento é documento.docx. Esse docx é a extensão do arquivo, tá bom? Todo arquivo ele possui um nome, um ponto e uma extensão. O docx indica que ele foi criado no Word. Neste momento, nós não vamos detalhar trazer mais detalhes sobre extensão, porque nós vamos tratar isso em uma próxima videoaula. Como nós trocamos o nome deste documento? Num primeiro momento, observe que a interface é um pouco diferente também do que nós vimos lá no aplicativo Documentos do Google, né? Já é uma interface que se aproxima bastante com o programa
o Word mesmo, o programa que você instala localmente em seu computador, chamado Word. Só que neste caso aqui, nós estamos utilizando o navegador. Não precisamos instalar nada no computador, basta você ter acesso à internet, acessar o seu e-mail e abrir essa aplicação no navegador. Aqui, o que você visualiza é como se fosse uma página em branco, uma folha sulfite. Imagina que é uma folha sulfite, uma página em branco, onde você pode escrever seus textos, né? Da mesma forma que nós escrevemos anteriormente, nós vamos colocar aqui aula sobre computação em nuvem. E aqui, do mesmo jeito, nós podemos fazer o que chamamos de formatação do texto. Você seleciona o texto, altera a cor dele, né? Através desse botão aqui nós alteramos a cor, através deste botão nós alteramos o tamanho do texto, podemos colocar ele em negrito, podemos sublinhar o texto, né? Aumentar um pouco mais o tamanho dele. Então, isso é o processo que nós chamamos de formatação. Como este curso trata-se de informática básica, eu vou separar o processo de formatação em uma próxima videoaula. Neste momento, estou apenas demonstrando como se chega até a aplicação Word utilizando apenas o navegador, tendo apenas um e-mail seu criado na Microsoft. Tá joia? E aqui, neste ponto superior, é onde você vai digitar o nome do seu documento. Então, basta você clicar neste nome, que automaticamente ele já mostra uma caixa de diálogo, que é o que nós chamamos essa caixinha aqui que aparece, onde você pode digitar o nome do documento. Neste caso, eu vou chamar de aula 1, computação em nuvem. Ao pressionar a tecla Enter, ele salva automaticamente o documento e lembrando que o nome do drive virtual que a Microsoft dá para os seus arquivos, para o local em que seus arquivos ficam armazenados, é o OneDrive. Então, observe que o nome do drive virtual é o OneDrive. Então, todos os documentos que você criar a partir do seu e-mail da Microsoft, utilizando a aplicação Word, ficarão armazenados no OneDrive. Aí você me pergunta, professor Josemar, vai ocupar espaço no meu computador? Lembre-se, não, está gravado no Drive virtual, onde em algum servidor da Microsoft em algum lugar do mundo. Não sabemos exatamente onde está esse servidor, mas está gravado em algum lugar do mundo, é um servidor da Microsoft, por isso nós chamamos de computação em nuvem. Ou seja, você não está utilizando o programa Word que está no seu computador e você não está gravando o arquivo no seu computador. Tanto o armazenamento deste arquivo quanto o processamento da aplicação ocorre lá no servidor da Microsoft. Tá joia? É essa a ideia. Quando tratamos, novamente é importante frisar, quando tratamos de computação em nuvem, nós temos a execução do programa e o armazenamento da informação, o armazenamento do arquivo em um servidor da Microsoft, ou do Google, ou de qualquer outra nuvem que você estiver utilizando. Tá joia? Aqui nós podemos continuar trabalhando com o texto, né? Podemos escrever o que quiser. Vou citar o mesmo exemplo, vamos escrever navegador, podemos continuar, né? Processador. E aqui eu vou dizer a mesma coisa que eu disse para vocês na primeira aula. Se você começou a fazer o seu texto no seu computador, na sua casa, e você de repente vai fazer uma viagem, gostaria de continuar trabalhando com esse texto no seu celular, basta você instalar o aplicativo Word no seu celular, acessar com o seu mesmo e-mail. Quando ele perguntar o e-mail, você coloca o seu mesmo e-mail da Microsoft,
e você vai ter acesso ao seu documento que você iniciou no seu computador. Quando você chegar no seu trabalho, a mesma coisa. Basta você entrar no seu e-mail da Microsoft e voltar a abrir o seu documento que você vai continuar trabalhando com ele. Então, olha as grandes vantagens que nós temos quando nós utilizamos computação em nuvem. Você coloca um arquivo disponível na internet, ele está gravado a partir da sua conta do seu e-mail, ou seja, outras pessoas não vão acessar, tem essa segurança. Você só consegue acessar se você tiver o seu e-mail e a sua senha, né? E a partir daí você pode acessar a partir de qualquer dispositivo, seja seu celular, o computador do seu trabalho, um computador de uma biblioteca que você estiver visitando, um computador da sua escola. A partir de qualquer local você consegue continuar trabalhando com o seu arquivo. Então, neste caso, vamos relembrar que o nome, o local onde os seus arquivos ficam armazenados na Microsoft é o OneDrive. Tá joia? Muito bem, do mesmo modo que eu ensinei você a reabrir este arquivo no Gmail, eu vou demonstrar para você como reabrir o arquivo a partir do seu e-mail. Então, vamos imaginar que você vai voltar para o seu e-mail, basta clicar sobre o botão inicializador e aí você vem aqui no botão Outlook. Esse botão Outlook vai nos levar para o nosso e-mail. Então, clica sobre ele e aí nós aguardamos o processamento. Então, vamos supor que você começou a trabalhar com o seu texto na sua casa e agora você chegou no seu trabalho, entrou na sua conta de e-mail do Outlook e agora você quer continuar com o seu texto. Como você faz? Novamente, vem até o botão inicializador de aplicativos, que é esse botão que fica no canto superior esquerdo, clica sobre esse botão, automaticamente vão aparecer as aplicações que você tem disponível. Vamos abrir a aplicação Word, aguardar o processamento dessa aplicação. E aqui, da mesma forma que acontece lá na nuvem do Google, a Microsoft mostra para a gente todos os últimos arquivos que nós abrimos. Neste caso, só tem um arquivo que foi criado, então você está visualizando o último arquivo criado. Se eu clicar sobre este arquivo, aqui sim, o que acontece? Ele abre uma nova guia. Observe que aqui nós temos a guia do Word, que continuou aberta. Ele abriu uma nova guia e está mostrando para a gente o nosso documento chamado Aula 1 Computação em Nuvem. Aqui eu posso vir e continuar a trabalhar com o meu documento. Então, continuando o texto em meu trabalho. Observem a grande vantagem que é de se utilizar a computação em nuvem, né? Você não precisa ter o aplicativo instalado no computador e você não precisa ocupar espaço do seu computador. Além do mais, você pode acessar a partir de qualquer dispositivo que esteja conectado à internet. Bom, da mesma forma que acontece no Google, aqui qualquer palavra que você digita já salva o seu documento automaticamente no seu drive virtual chamado OneDrive. Não é necessário mais clicar no botão salvar, tá bom? Eu vou vir aqui no botão fechar, vou fechar o documento, clicando sobre esse botão. E agora eu vou demonstrar novamente como abrir esse documento, porém utilizando o seu drive virtual. Novamente vou voltar sobre este botão, o botão inicializador, clico sobre ele e agora nós vamos abrir, ao invés de entrar no aplicativo Word, eu vou entrar no aplicativo OneDrive. Então eu clico sobre o botão OneDrive, espero carregar. Aqui a Microsoft mostra para mim todos os aplicativos que eu tenho, todos os arquivos que eu tenho armazenado no meu computador. Ele mostra aqui que eu tenho a pasta Documentos,
a pasta imagens, tem um documento aqui que, se a gente abrir, vai ser uma ilustração explicando como funciona o OneDrive e, finalmente, o documento que a gente criou no Word chamado Aula 1 Computação em Nuvem. Se eu clicar sobre ele, eu vou novamente abrir o documento. Vamos verificar. Clicando sobre ele, observe que ele abre uma nova guia na parte superior e mostra para mim o documento. Tá joia? Como eu não vou modificar ele, vou vir aqui no botão fechar para fechar essa guia e vamos continuar vendo mais detalhes aqui sobre o nosso OneDrive. O OneDrive, como eu disse, é o drive virtual, é o seu HD virtual, o seu disco virtual na nuvem da Microsoft. Observe que ele mostra nesta parte aqui o quanto já está ocupado, o espaço ocupado no seu OneDrive, no seu drive virtual, e o espaço livre. Então, nós temos 1,04 megabytes usados de um total de 5 gigabytes. Então, notadamente, nós já podemos observar uma grande diferença de armazenamento do drive virtual da Microsoft para o drive virtual do Google. Lá no Google, se vocês recordarem, nós temos 15 GB de espaço livre para armazenamento de informações no drive virtual do Google. Aqui no OneDrive da Microsoft, ela nos fornece gratuitamente apenas 5 GB. No entanto, você pode obter mais espaço pagando um plano, que é o que eles chamam de Torne-se Premium, pagando um plano mensal ou anual para você ter mais espaço para armazenar os seus arquivos na nuvem da Microsoft. No entanto, se você vai trabalhar apenas com documentos, planilhas, esses 5 GB aqui, se eu estou falando para quem não tem ideia se é muito ou se é pouco, lembre-se de que 5 GB é muito espaço. Se você criar apenas documentos e planilhas, você vai levar muito tempo para ocupar o seu drive virtual, a sua nuvem da Microsoft. Tá joia? Muito bem, para retornar ao e-mail, basta vir aqui no botão inicializador de aplicativos e clicar sobre o botão Outlook. E assim, nós vamos retornar ao nosso e-mail. Lembre-se sempre, para você entrar no site do e-mail do Gmail, você vai abrir uma nova guia e vai digitar www.google.com e aí você vai ter a opção de entrar no Gmail. Ou então você pode também digitar gmail.com. Quando você quiser entrar no da Microsoft, basta você digitar outlook.com. Quando você digitar outlook.com e pressionar a tecla Enter, ele vai automaticamente, eu acabei digitando errado aqui, deixa eu abrir novamente, outlook.com. Pressiona a tecla Enter, automaticamente ele vai para o seu e-mail. É lógico que se a sua senha já estiver salva, ele já entra direto no seu e-mail. Se não estiver salvo, você vai ter que digitar o seu e-mail e a sua senha. Muito bem, essa foi a segunda parte. No próximo vídeo eu vou demonstrar para vocês como é que vocês fazem para formatar o texto. Então, espero que vocês tenham gostado da aula sobre computação em nuvem. Vimos computação em nuvem no primeiro vídeo, apresentando o Gmail, e aqui apresentando a computação em nuvem, os aplicativos da Microsoft. Meu nome é Josemar, espero que vocês tenham gostado. Até mais, fiquem bem, até a próxima videoaula.